Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como trabalhar os seus pontos fortes e minimizar as fraquezas. Na semana passada eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria pessoalmente na organização de um mentorado. Geralmente as nossas reuniões de mentoria são online, né, por conta também de outros dos desafios de tempo e também, né, da localização que as pessoas estão e tudo isso, todo o Brasil, até mesmo no exterior. Mas essa foi atípica porque eu fui até a empresa desse mentorado que fica numa cidade próxima aqui. E isso por quê? Porque ele queria mostrar o novo filho dele, que é a nova empresa, onde agora ele tem a sede do escritório dele e tal, tudo isso. E durante na realidade, são duas etapas aqui, né? Duas etapas da conversa. A primeira etapa foi enquanto eu aguardava na sala de recepção, encontrei o filho dele chegando também no escritório e ele me chamou, falou: professor, vamos tomar um cafezinho porque eu quero bater um papo aqui, tudo isso. E eu vi que ele estava muito ansioso em conversar. Depois da nossa rápida conversa, acho que foi 15, 20 minutos que nós conversamos, depois ele revelou que ele cronometrou, ele falou assim: professor, eu sei que você sempre chega, né, cedo nas reuniões, então eu também cheguei um pouco mais cedo no escritório, porque eu sabia que meu pai tinha uma reunião, então antes da sua reunião com ele tinha uma outra reunião, então eu falei, bom, eu vou aproveitar o professor Ueda para tomar um café e também para bater um papo. Qual foi a conversa? Né? A gente começou a conversar, mas eu vi que ele estava muito ansioso e ele também estava num processo de decisão de investimento na empresa dele, né? É um outro braço da família, que hoje ele é o grande responsável, e ele começou a falar tudo isso e ele sempre parava e falava assim: professor, o que você acha, né? E eu fazia uma pergunta, eu falei: olha, o que isso você pensa dentro de 5, 10 anos? E ele falava das projeções, tudo isso. Aí ele parava e falava assim: então, professor, o que você acha então desse posicionamento? E eu fazia mais uma pergunta para ele. Então eu falava assim: ok, você está tomando essa decisão, né? E dentro dessa decisão que você me falou, tal, e qual o caminho, tal? E ele falava, tal. E logo depois, acho que foram umas 3 ou 4 intervenções de perguntas, que ele falava: então, o que você acha? Eu fazia a pergunta, ele ao término falou assim: nossa, foi muito bom, você deu a conclusão para mim, para que eu pudesse achar os caminhos, tudo isso. E aí eu comentei: olha, na realidade quem tomou a decisão foi você, né? Eu simplesmente fiz as perguntas, simplesmente eu fiz a oportunidade de você sair do seu quadro, né, e observar qual é o quadro que você tem, quais são as molduras, tudo isso. Essa é uma metáfora muito bacana que eu encontrei relendo, né? Olha como que é bacana reler os livros, né? Esse livro, Descubra Seus Pontos Fortes. Nossa, a primeira vez que eu li, eu tenho o hábito de escrever aqui, né? Aqui na primeira capa, qual foi a primeira vez? Foi em 30 de dezembro de 2010. Né? Geralmente no final do ano a gente faz aí algumas reflexões. E aqui tem uma máxima, até falei assim, metáfora do quadro. A velha máxima diz que você não pode ver o quadro quando está dentro dele. Então as perguntas é uma das melhores formas para você trabalhar e sair do seu ponto de referência e permitir que você encontre outros pontos de referência. Essa é uma grande habilidade dos grandes pensadores, né? O Peter Drucker, grande escritor, ele falava: olha, os líderes não possuem todas as respostas. Os líderes possuem todas as perguntas, boas perguntas. E foi isso que eu realizei, né, com o filho do meu cliente que eu estava, mas foi 20 minutos e foi um bate-papo. Aí você fala assim: mas Ueda, você deveria cobrar, né? Não, isso eu faço no flow, isso flui, né? No meu diálogo com as pessoas, isso vai fluindo, né? É o fluxo que o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi observa quando você faz algo que faz parte, né, do seu dia a dia. Às vezes é perigoso, às vezes é perigoso. A minha filha fala às vezes assim: pai, vamos conversar, tal, e eu começo a fazer perguntas, ela fala assim: pai, sai desse corpo, né, que não te pertence, eu quero pai aqui, eu quero direcionador, tudo isso. Mas é um estímulo que a gente vai fazendo. Por quê? Porque se a gente for observar, né,
na questão da empatia, que é um dos aspectos importantíssimos para o nosso relacionamento interpessoal. A empatia cria um ambiente de confiança, tanto no ambiente pessoal, no ambiente profissional. A empatia permite, sim, que a gente reconheça também e valide os pontos fortes das pessoas. E nesse diálogo que eu tive com esse jovem empresário, durante um café, aguardando o meu cliente, né, para que a gente pudesse conversar e fazer a sessão de mentoria, então a gente foi fazendo essa reflexão da questão das perguntas. E as perguntas, pessoal, e você, eu acredito que você deva também fazer as perguntas no seu dia a dia, é por isso que a gente fala, né, a autoempatia também começa com a qualidade das perguntas que a gente faz para a gente. Pensou já nisso? A autoempatia é uma oportunidade também de a gente fazer perguntas fortalecedoras para a gente. Porque a gente tem duas escolhas, né? Fazer perguntas que podem nos deixar a gente para baixo, fazer com que a gente não observe os pontos fortes, observe as criatividades que a gente possa ter, as soluções, e fazer aquelas velhas perguntas fechadas, né? Eu sempre sou assim, por que isso acontece comigo? Então, é abrir essas perguntas e falar o que eu posso aprender com isso, né? Quais são as habilidades que eu, lá no passado, eu desenvolvi, ou quais desafios que eu tive, e quais as habilidades e competências eu pude desenvolver nesses aspectos. Então, quando a gente fala, né? Então, muitos alunos dos cursos que a gente vai elaborando, tanto de desenvolvimento lá atrás, né? Quando nós tínhamos a academia relacionada a coaching, tudo isso, a metodologia do coaching, e até mesmo pessoas da família, né? Falam assim, nossa, como que eu posso desenvolver então uma carreira de educador, né? Da questão de você trabalhar como profissional de coaching e liderança, né? Porque quando a gente fala do processo de perguntas, as perguntas abrem as nossas perspectivas. As perguntas, a qualidade que eu faço, a qualidade das perguntas que eu faço para você é também o que gera resultado é a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, agora eu quero fazer a ponte, né? Porque eu falei que são dois momentos dessa questão dos pontos fortes. Porque quando eu fiz o término dessa bate-papo do café com esse jovem empresário, no final ele falou assim, mas professor, eu consegui, porque ele é um cara muito inteligente, vai fazendo as reflexões, e ele falou assim, professor, você falou que eu tinha já todas as soluções, né? E agora eu fiquei pensando, né, que essas soluções chegaram por quê, né? E aí eu conversei um pouquinho sobre a questão dos pontos fortes, porque falei assim, eu já o conheço já há algum tempo, e eu observo que você sempre tem esses pontos fortes, de ter a rapidez de fazer as conexões, de você ter eu falo, né, do olhar olhar de Condor, né, ele sempre consegue observar o todo. Por isso que duas perguntas que eu fiz foi gerado através das perguntas da linha do tempo. Ó, dentro de 5 anos, como que você observa? Então esse é um ponto forte. E os pontos fortes, é necessário, novamente a metáfora do quadro, é necessário às vezes eu sair do meu quadro para eu perceber aquelas características que são geradas pelos meus talentos, que o quanto mais eu exercito se torna ponto forte. Bom, onde você baseou isso, Ueda? Na obra do professor Clifton e do Marcus Buckingham, né? No Descubra Seus Pontos Fortes. O professor Clifton, ele foi diretor do Instituto Gallup durante muitos anos e pesquisador. E ele direcionou uma boa parte das suas pesquisas relacionadas aos pontos fortes. Como ele já tinha toda uma ferramenta e estratégias do Gallup de pesquisa, ele realizou uma série de pesquisas durante muitos anos nas empresas que estavam, né, nos primeiros lugares das estatísticas da Forbes, da Fortune e de outras edições e revistas, e ele foi fazendo as pesquisas relacionadas
aos pontos fortes. Foi daí que ele, através dos seus pesquisadores, detectaram que uma série de empresas ficam focadas mais nos pontos fracos do que nos pontos fortes. E ele fazia essas reflexões. Imagine, essas empresas que já estavam no top 10, ou top 20, ou top 100, né, já estavam. Imagine se essas empresas pudessem incentivar os seus colaboradores a utilizarem mais os seus pontos fortes. Então, ficou num índice mais ou menos, olha, as grandes empresas, né, potencializam, incentivam, estimulam cerca de 20 a 25% dos pontos fortes. O restante fica estimulando aquela questão, tem que melhorar um ponto fraco. Sabe aquelas famosas antigas, eu acho que é antiga, né? Devolutiva de avaliação de desempenho, né? Ficar focado só nos pontos fracos e deixar de dar feedback, né? Não oferece feedback de reconhecimento nos pontos fortes e até mesmo feedback de desenvolvimento baseados no processo de desenvolver mais os pontos fortes. Então é nesse sentido que Buckingham e Clifton trabalham muito essa questão de descobrir os pontos fortes. Bom, nessa obra aqui é muito bacana porque eu sempre gosto, né, de compartilhar e fazer essas conexões da nossa vida diária com a prática aqui, né? Por isso que nossa reflexão é sempre buscar transformar conhecimento em ação para gerar esses momentos de fluxos, né, que a gente tem de qualidade de vida no trabalho, de alinhamento de vida pessoal e vida profissional, do Ikigai, né, de a gente encontrar o que a gente gosta com a nossa paixão, o que a gente é remunerado, que faz bem para a sociedade, né, todos esses encontros. Então, nesse feedback que a gente estava conversando com esse jovem empresário, eu disse a ele, olha, um dos pontos fortes que eu observo, né, no seu dia a dia, essa sua capacidade de olhar o todo. E foi até interessante, porque agora ele está noivo e aí ele falou, nossa, professor, eu recebi esse feedback da minha noiva, a gente está preparando o casamento, eu vejo o todo, né? Mas os detalhes eu não vejo, a minha esposa vê os detalhes. Olha que bacana, ele até percebeu algo que nessa obra fala, né? Associa-se a pessoas que têm os seus pontos fortes relacionados àquilo que de repente pode ser considerado algo que você tem que desenvolver e tudo isso é algo assim, bem dentro da lei do 80-20, que eu compartilho no e-book do Código da Produtividade. Inclusive, se você quiser conhecer, só clicar aqui na descrição o link para você adquirir o Código da Produtividade. E na lei do 80-20 e a gente pode utilizar a lei de Pareto aqui, né, nesse exemplo que eu dei desse jovem empresário que está noivo, né, e ele falou que, eu recebi esse feedback da minha noiva que eu consigo ver o todo, já consigo visualizar onde a gente vai fazer o casamento, eu já consigo visualizar isso, e a gente vai fazer isso, só que nos detalhes eu não sou muito bom, né, e a noiva dele tem essa característica de trabalhar bem com os detalhes. Então, essa parceria de você trabalhar em algo que você, né, tem o seu desafio. Por quê? Porque nós seremos bons naqueles pontos fracos. Agora, nós seremos com os nossos pontos fortes, através do talento que, quanto mais a gente exercita através da prática, do esforço, da aprendizagem contínua, vai se tornando mais um ponto forte. E isso vai gerando toda uma qualidade de vida, porque você vai saboreando o seu trabalho, você vai tendo êxito, vai tendo o seu flow, o seu fluxo aqui. Mas vamos retornar aqui, sempre fazendo essa conexão também, para ter sentido e também você também poder fazer as suas conexões aqui. Na obra, logo no primeiro capítulo, eu acho que é primeiro capítulo, no primeiro capítulo, os autores citam um dos grandes investidores aqui, um dos maiores investidores, chama o Warren Buffett.
E numa palestra que ele estava, ele é um grande investidor, acionista, tal, de várias empresas, os jovens da Universidade de Nebraska, ele fez uma palestra e perguntaram para ele, né, qual que é o seu diferencial, né? Aí ele falou, não tem diferencial nenhum, né? Tudo isso aí ele foi falando, tal. Mas aí ele falou, de tanta insistência, ele disse o seguinte, olha como que ele respondeu. Como os estudantes não pareciam convencidos, Buffett acaba cedendo num ponto. Ele diz o seguinte, se há alguma diferença entre eu e vocês, pode ser simplesmente que eu me levanto todo dia, olha que bacana, e tenho a chance de fazer o que adoro fazer. Todo dia. Se quiserem aprender alguma coisa comigo, esse é o melhor conselho que eu posso dar. Ou seja, algo que eu adoro fazer. Bom, onde eu quero chegar? Eu estava, lembra? Eu estava na recepção, encontrei o filho do meu cliente e ele me chamou para tomar café, ele falou, olha, e aí, né? Ele começou a falar, olha, tem os investimentos, tudo isso. Aí eu comecei a fazer perguntas e ele começou a fazer conexões e essas conexões e essa possibilidade são pontos fortes. E aí depois a gente concluiu que realmente é um ponto forte dele. Bom, logo depois dessa conversa, nós começamos, né? O meu mentorado, ele terminou a reunião que ele estava tendo de negócios, nós começamos lá, né, a conversar sobre isso, e aí comentei um pouco, né, comentei, encontrei isso, aí ele falou, ele brincou, ontem à noite ele perguntou que horário, que era a reunião, e eu vi que ele, né, fez toda uma mudança lá das agendas dele para chegar mais cedo, ele falou que ia chegar mais cedo, bom, enfim. Quando a gente estava conversando, no nosso diálogo, né, na nossa troca de significado, diálogo é troca de significado, e a nossa mentoria sempre fortalece esse processo de entender o significado dessa reunião. Algumas abordagens dele foi o seguinte, ele falou que ele tinha vários assuntos, né, dentre todos os assuntos, sempre surge, não apenas os assuntos da carreira, do processo, mas também assuntos que são ligados também à organização, né? Então, por conta da minha experiência em gestão, da minha experiência também em observar desenvolvimento humano, né? Quando vem o assunto de desenvolvimento humano, a questão do fluxo, né? Que o Dr. Mihaly diz aqui, né? Vai fazendo conexões, sinapses, né? Tudo isso. Então, ele foi construindo o cenário. E na construção de cenários, né, tem os executivos, as executivas dele e tal, e era algo que ele falou, olha, agora a minha empresa está crescendo, tudo isso, e a nossa mentoria também tem esse processo, né, quando a gente deixa as regras claras, porque a mentoria tem esse momento também de a gente abrir também as reflexões também para ele e para ela também, né, trazer também o conjunto de profissionais que lá estavam. E como eu estava aquecido com os pontos fortes, isso é conexão, né? Porque eu posso ter uma série de livros aqui, posso ter uma série de livros aqui e fazer só coleção desses livros. Agora, quando a gente faz conexão, né, dessas obras, aí fica legal, né? Porque a gente fala, nossa, isso tem a ver com o processo. Essa frase de fazer conexão, eu devo à professora da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Economia e Administração, enquanto eu estava fazendo tanto o MBA quanto o mestrado, a professora Marisa Eboli. A professora Eboli trabalha muito a universidade corporativa, e ela disse, foi uma frase assim, falando, puxa vida, o importante é fazer conexão e não coleção. E quando eu comecei a fazer esse diálogo com o cliente, durante essa sessão de mentoria, eu pedi para ele abrir, né, no seu computador e os pontos fortes, né, dos seus colaboradores, o que ele achava que eram os pontos fortes, né? E aí foi bacana porque ele falou assim, mas eu sei, essa pessoa entrega assim, essa pessoa já trabalha assim e tal, só que ele tem uma visão muito bacana de gerar um plano de carreira dentro da organização, né? Então, como ele tem está tendo essa possibilidade, né? E ele tem valores da religião dele muito bem esclarecida, muito bem fortalecida. Então ele falou, olha,
o meu dinheiro eu tenho que girar na organização, lógico, né? Tenho a minha família, os meus filhos e tudo isso também já estão sendo direcionados, mas as pessoas que estão comigo, né, também estão crescendo comigo. Então, foi isso que ele pediu para que eu fosse na organização dele, porque antes, né, a gente começou a fazer, ele abriu um pouco o computador, mas ele acho que ele é muito sagaz, ele falou assim: professor, antes de eu começar a abrir aqui, vamos conhecer o investimento que eu fiz. Assim, a gente andou um pouco na organização dele, que ele, olha, aqui, tá aqui, para eu também visualizar. Ele foi muito esperto. Ele falou, e daí ele foi fazendo as referências. Sabe aquela área lá que assim, que já está pronto? Então, estou pensando assim, vai ter uma equipe. E aí ele foi ligando, né, o que as pessoas que ele acreditava que poderia ter os indicadores. Aí eu disse a ele o seguinte, que eu poderia sim ajudar, mas os indicadores são deles, né? Ele conhece as pessoas, ele sabe qual é a entrega das pessoas, qual é a maturidade das pessoas em relação àquelas questões técnicas. O que eu podia auxiliá-lo é na questão da maturidade comportamental, na maturidade da inteligência emocional, dentro dos quadrantes da liderança situacional, né? De todo esse processo. E aí ele começou a fazer as perguntas e tudo isso, e eu disse a ele o seguinte, falei, olha, vamos abrir aqui e vamos refletir dentro dos pontos fortes algumas características. Duas perguntas básicas que eu fiz para ele, essas pessoas que você já direciona, como que essas pessoas aprendem? Né? Essas pessoas aprendem rapidamente, e quando elas aprendem rapidamente, elas dão dicas de melhoria em tais coisas, em tais coisas, em tais coisas, que antigamente a gente falava dos macetes, né, de você gerar, então, estratégias que possibilitam tudo isso. Ele falou, olha, sim, essa pessoa aqui, todas as vezes que ela fez um curso, ela já trazia tais coisas e já compartilhava. Bom, essa pessoa aqui na área técnica, e ele foi fazendo um mapeamento, né, através dos pontos fortes. E foi interessante porque quando ele foi trazendo os pontos fortes, ele começou a digitar e criou, né, e foi criando um alinhamento das competências técnicas que as pessoas tinham. Então, a tal pessoa seria coordenador de tal área, tal pessoa que era coordenador assumiria a gerência de tal área. E foi criando todo um alinhamento, tanto das questões técnicas, quanto das maturidades e dos pontos fortes. Isso foi bacana, porque isso foi gerando, né, uma certeza para esse pessoal. Bom, a reunião foi sendo conduzida e tudo isso, e dentro dessa questão dos pontos fortes. Nos próximos vídeos a gente vai comentando um pouco mais de como que ele gerou essa ação para trabalhar cada vez mais os pontos fortes. Por quê? Porque a conclusão foi o seguinte, porque ele falou, o professor foi bacana, porque eu estava já tendo a tomada das decisões, mas aconteceram algumas intercorrências durante a trajetória e eu foquei muito nos pontos fracos. Né? E é interessante, a melhor estratégia de você maximizar os pontos fortes é você trazer os pontos fortes e gerar o que esses pontos fortes vão gerando de resultado. E você consegue, então, também auxiliar através do seu feedback de desenvolvimento e feedback de reconhecimento para que a pessoa, esses colaboradores saiam do seu quadro e eles ou elas também, através do seu feedback, reconheçam esses talentos e pontos fortes. Foi o que eu fiz, né? Que nós construímos juntamente com o jovem empresário antes dessa reunião com esse mentorado. Ok?